Olá pessoal, aqui mais um vídeo sobre derivadas. Neste vídeo nós vamos resolver alguns exemplos envolvendo a regra da cadeia. A regra da cadeia diz o seguinte, quando eu vou derivar uma função composta, a derivada da função composta é igual à derivada da função externa, que no caso aqui é a função f, vezes a derivada da função interna, que no caso aqui é a função g. Quando a gente deriva a função externa, a gente não mexe com a função interna. Por exemplo, no caso aqui, a gente está com h de x igual ao cosseno de x, tudo isso elevado ao quadrado, ou cosseno ao quadrado de x. Que aqui seria equivalente a gente ter uma função u ao quadrado e a gente calcular a derivada dessa função. Então aqui é 2u, que é a derivada da externa, vezes a derivada da interna, que no caso aqui a interna é a base, que é 1. Então aqui para a gente calcular a derivada da h de x, então a derivada do h de x, primeiro usa a regra do expoente, então desce o 2, vezes o cosseno de x elevado a 2 menos 1, derivada da externa, vezes a interna, que é o cosseno, vezes a derivada do cosseno de x. De modo que nós vamos ficar com 2 vezes o cosseno de x, já que 2 menos 1 aqui é 1, não preciso colocar esse expoente, vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno de x. Aqui a gente faz apenas a relação de sinal e vamos ficar com a expressão menos 2 vezes o cosseno de x vezes o seno de x, que é o resultado da derivada da função cosseno ao quadrado de x. Vamos agora ao segundo exemplo. Veja que agora o que está ao quadrado é o x, é o que está aqui dentro, não é mais o cosseno. Então a função externa agora é o cosseno, então a derivada da função h vai ser a derivada do cosseno, que é menos o seno de x ao quadrado, vezes a derivada agora de x ao quadrado. Vamos ficar com menos o seno de x ao quadrado, vezes a derivada de x ao quadrado é 2x. Eu gosto de escrever o 2x quando tem uma função algébrica e uma trigonométrica, só por questão de convenção, escrever a algébrica antes, 2x vezes o seno ao quadrado, o seno de x elevado ao quadrado. Essa é a derivada da função cosseno ao quadrado, cosseno de x ao quadrado. Agora a função é a seguinte, é f de x igual a tangente do logaritmo de x na base 2. Então vamos lá. A derivada da função f de x vai ser igual à derivada da tangente, que é secante ao quadrado do que está aqui dentro, que é o log de x na base 2, vezes a derivada da interna, que no caso aqui é a derivada do log de x na base 2. Então, vamos ficar com a secante ao quadrado do log de x na base 2. A derivada do logaritmo de x na base 2 é 1 sobre x ln de 2. Então, esse daqui é o valor da derivada da função tangente do log de x na base 2. Agora nós temos a função 2 elevado a x, ou seja, a função do tipo 2 elevado a u. A derivada desse tipo de função é 2 elevado a u, ln de 2, vezes a derivada de u. Que no caso aqui vamos ficar com a derivada da função f de x, é o próprio 2 elevado a x ao cubo menos 4x ln de 2. Só que o expoente aqui é uma função, então vezes a derivada desse expoente, vezes a derivada de x ao cubo menos 4x.
Então, nós vamos ficar com 2 elevado a x ao cubo menos 4x vezes ln de 2 vezes aqui a derivada de 3x de x ao cubo é 3x ao quadrado e a derivada de 4x é 4. Este aqui é o valor da derivada de 2 elevado a x ao cubo menos 4x. Vamos agora à função seno de x igual seno de x à quinta menos 3x. Nós temos agora uma função do tipo seno de u. Você vai derivar, onde u é uma função. A derivada de função desse tipo é a derivada do seno, que é o cosseno de u, vezes a derivada de u. Então aqui, quando nós vamos calcular a derivada, o f' de x, a derivada da função x, a derivada do seno é o cosseno de x à quinta menos 3x, vezes a derivada de x à quinta menos 3x. Vamos ficar com o cosseno de x à quinta menos 3x, vezes a derivada de x à quinta é 5x à quarta, a derivada de 3x é 3. Então, esta é o valor da derivada do seno de x à quinta menos 3x. De novo, aqui temos uma função do tipo e elevado a u, né, que a gente já fez anteriormente. A derivada da função do tipo e elevado a u é o próprio e elevado a u vezes a derivada de u. Só que, além disso, nós temos outra função junto dessa, que quando cai aqui nesse u, esse u aqui é o tipo de uma função, sei lá, seno de t, ou seno de w, onde w é uma função, que isso aqui é o cosseno de w vezes a derivada de w. Ou seja, dentro da função composta, nós vamos ter uma outra função composta. Então, dentro da regra da cadeia, nós vamos aplicar uma outra regra da cadeia. Então, a derivada vai ser e elevado a x, e elevado a seno de x ao cubo, melhor dizendo, vezes a derivada do seno de x ao cubo. Então, vamos ficar com e elevado ao seno de x ao cubo vezes o cosseno de x ao cubo, que é a derivada do seno, vezes a derivada do x elevado ao cubo. Então, nós vamos ficar com e elevado ao seno de x ao cubo vezes o cosseno, vou vezes aqui embaixo, né, evidentemente, o cosseno de x ao cubo vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. 3x elevado ao quadrado. Este aqui é o valor da derivada de e elevado ao seno de x ao cubo. E por fim, a derivada da função f de x igual a raiz quadrada de x ao cubo mais 1. No caso aqui nós temos, nós podemos aqui usar a seguinte regrazinha. A derivada da função do tipo raiz de u. Isso aqui é u', pode ser interpretada assim, sobre 2 raiz quadrada de u. Aqui no caso aqui nós vamos ficar com o seguinte, tá? A derivada de f de x vai ser igual à derivada do que está dentro da raiz, que é a derivada de x ao cubo mais 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x ao cubo mais 1. A derivada de x ao cubo mais 1 é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado sobre 2 raiz quadrada de x ao cubo mais 1. E este é o valor da derivada da raiz quadrada de x ao cubo mais 1. E é isso, pessoal. Até a próxima. Até o próximo vídeo.